Olá, queridos, boa noite. Shalom, queremos agradecer a sua assistência, tanto presencialmente como online, ao vivo, reprisando a ministração. E para você que nos visita ou está chegando agora no Cultura do Reino, essa nossa segunda sessão, nós continuamos no nosso tempo de louvor e adoração ao Senhor, só que trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do Senhor. No Cultura do Reino, nós temos, por direção de Deus, termos uma palavra, porque a orientação da palavra de Deus é que nos leva ao comportamento correto para produzir o resultado adequado, para ter a resposta que a palavra de Deus diz que nós vamos ter. Existem milhões de pessoas que estão hoje desenganadas, porque elas passaram a vida toda colocando dinheiro na igreja e elas não têm nenhum retorno sobre isso. E não é porque a palavra não funciona, é porque o entendimento correto não foi absorvido. Então, nós temos princípios específicos, e uma coisa que eu quero começar te ensinando nessa noite, ou lembrando a você, é que nós não precisamos orar pela nossa vida profissional, nem pela nossa vida financeira. A oração é a forma de trazermos Deus para a equação. Só que não foi a oração que Deus colocou como a forma de trazê-lo para a nossa vida financeira e profissional. Nós temos mecanismos específicos para acessar coisas específicas. Então, se você quer ter uma aposentadoria, você precisa escolher que tipo de aposentadoria, que tipo de contribuição você vai fazer. Então, não adianta você chegar no final da sua idade, no término da sua vida produtiva, e estar de joelho diante do presidente da República para você ser aposentado. Porque existem mecanismos específicos que foram criados e você precisa acessar esses mecanismos para você ter direito à aposentadoria. A vida financeira, ou trazer Deus para a equação financeira, é a mesma coisa. Muitas pessoas ignoram os princípios e partem para o joelho, e isso não funciona. Nós temos algumas coisas específicas que funcionam em oração. Outras coisas específicas, existem outros artifícios ou princípios a serem acessados. Então, se você quer trazer Deus para a sua vida financeira, você não tem que orar e pedir para Ele te abençoar. Você tem que ministrar dízimos, ofertas e primícias, porque foi Ele que determinou que esses seriam os protocolos para que você trouxesse Ele para a sua equação financeira, profissional. Então, orar sem cumprir esses princípios é uma inocência que não pode estar na sua vida. Quando nós vamos ver, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos que vocês não tenham de colocar. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que ele não vos consuma o fruto da sua plantação de uva. E a sua terra será conhecida por todos como uma terra abençoada pelo Senhor. Quantos estão comigo? Provérbios capítulo 3, os versículos 9 e 10 dizem assim, não precisa abrir, anote se te interessa. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão de trigo os teus celeiros, e de vinho e mosto os teus lagares. Então, esse é o protocolo básico de você trazer Deus para a sua equação financeira. Ok, só que quando você traz Deus para a sua equação financeira, aí vem uma outra parte. Veja, quando nós falamos em oferta, Provérbios fala do teu celeiro ficar cheio. Isso significa que você tem que ter uma plantação, uma terra, um lugar de armazenamento, uma série de coisas. Que celeiro ele vai encher?
Como ele vai encher? Como mágica? Você simplesmente constrói um celeiro, traz a oferta e no outro dia está cheio de trigo ou de soja, se você quiser. Então, a primeira coisa é conhecer o princípio que você, ativando, traz Deus para a sua equação. A segunda coisa é saber que propósito Ele te criou para executar. Porque é nesse propósito onde a bênção de Deus vai acontecer. Então, milhares de pessoas reconhecem o princípio do dízimo e da oferta, mas elas não reconhecem a contrapartida delas no mercado de trabalho. Então, esse é um outro problema. Deus quer abençoar, mas deixa eu te falar o que significa a palavra bênção, ou lembrar a você, eu sei que você sabe. A palavra bênção significa poder e autoridade para ser próspero e bem-sucedido naquilo para o qual foi criado ou enviado. Você está aí? Então, se Deus te criou para ser advogado e você vai ser médico, você pode ficar rico, mas nunca vai ser abençoado. Porque a bênção e a riqueza são duas coisas diferentes. Uma pode conviver com a outra, sim. Mas são duas coisas diferentes. Tem muita gente ficando rico, achando que está abençoado. Tem muita gente comprando carro, imóveis, passeando, viajando, postando fotos, dizendo que é abençoado. Deixa eu te falar. Gênesis 1, 27, 28, não precisa abrir. Diz assim: Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança, os criou. Versículo diz assim: E Deus os abençoou, dizendo: Frutifiquem, multipliquem, encham a terra e governem. O texto original não é e Deus os abençoou e disse, como diz assim, Deus te abençoe e agora eu vou te dar um recado. Não, o que ele disse depois é a bênção. E a bênção é ser macho e fêmea, frutificar, multiplicar e encher a terra. Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Essa é a bênção. E cada um em uma esfera, em uma fatia de mercado. Então, vamos recapitular. Se você quer trazer Deus para a sua equação financeira profissional, você não tem que orar. Assim como você não tem que clamar à presidência da República para a sua aposentadoria. Você precisa acessar o mecanismo de contribuição. Então, o mecanismo de trazer Deus para a sua equação financeira é dízimo, oferta e primícia. Ponto. Segunda coisa, quando Deus entra na sua equação, Ele diz que vai abençoar, vou abrir as janelas do céu, derramar bênção sem medida. E Ele diz assim, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Pergunta, qual é a sua terra? A maioria das pessoas não sabe, porque propósito virou um clichê. Então não existe bênção de Deus fora do propósito. Existe uma luta pessoal e a lei universal da semeadura. Ora, se Deus te criou para ser médico e você vai ser advogado, mas você estuda, tirou a OAB 6 meses antes de se formar, foi o primeiro da turma, foi convidado para estagiar num dos melhores escritórios do Brasil, fez um bom trabalho, não vai entrar dinheiro? Isso é a lei da semeadura. Isso significa que é a bênção de Deus? O que é bênção? Poder e autoridade para ser próspero e bem-sucedido naquilo para o qual foi criado e ou enviado. Então a riqueza vai estar lá. Outra coisa importante, que é o seu conjunto de dons e competências naturais, eles podem abranger várias fatias de mercado. Por exemplo, eu, com o meu dom de oratória, eu posso ser promotor, juiz, vendedor, mentiroso, palhaço. Eu posso ser um monte de coisa. Eu não posso. Fazer stand-up, tudo está na minha competência de oratória. Eu posso ser um bom advogado. Eu posso ser conciliador. Eu posso ser um monte de coisa.
Então muita gente está se dando bem em certas coisas, porque os seus dons estão ali e elas trabalham muito naquilo. Qual é o resultado? Diga, sucesso. Mas sucesso não necessariamente significa bênção. E qual é o problema com tudo isso, querido? O problema com tudo isso é que um dia a gente coloca a cabeça no travesseiro. Um dia a gente completa 70 anos. Um dia a gente completa 80 anos. Um dia a gente está sentado em um lugar e vai fazer uma reflexão da nossa vida e vai perceber que o vazio existencial continua, mesmo tendo aceitado Jesus, mesmo estando garantido a vida eterna, mas a gente não cumpriu o propósito. E em última instância, um dia estaremos diante dele. E a pergunta é, cadê o talento que eu te dei? Então vamos juntar as coisas, que meu tempo acaba agora. Preste atenção. Quer trazer Deus para a sua equação financeira? Dízimos, ofertas e primícias. Se não está fazendo isso, esquece, está de joelho. Não funciona. Ok? Não funciona. Segunda coisa, Deus criou você para algo. Há uma semente de grandeza que foi plantada por Deus no interior de cada homem, escondida em um dom que a sociedade precisa. Descubra essa semente, descubra quem precisa dela, entregue e você terá encontrado sua esfera de influência. Aí começa um senso de realização. Vocês viram o que aconteceram agora em um estado aí? Um ator famoso quebrou todos os móveis, todo o quarto do hotel e depois se jogou da janela. Fama, dinheiro, absolutamente tudo. Não é uma questão de Deus, querido. Tem um monte de crente depressivo. Olha, deixa eu te falar algo importante. Abre lá o tal do Google e coloca índice de depressão no meio evangélico. Dá uma olhada. Eu não vou nem te dizer quanto, só dá uma olhada. Você vai me perguntar, mas como se tem Jesus? Ei, querido, Jesus te garante a vida eterna e te empodera com a graça suficiente para você viver o propósito. Buscá-lo, encontrá-lo e entregá-lo é uma obrigação nossa, não é de Jesus. E uma coisa é você ser preenchido no seu espírito, outra coisa é você ser preenchido na sua alma. Por que Deus criou promessa para mim e para você? Ele não podia do alto do seu trono dizer, me obedeça. Se você não obedecer, é problema de quem? Quem vai ficar mal se não obedecer? Você. Mas ele não, me obedece porque eu te dou isso, me obedece porque eu te abençoo com isso, me obedece porque eu te acrescento isso. Para que esse acréscimo? Porque o pecado danificou a nossa alma e Deus sabe que as conquistas naturais e materiais são um complemento da nossa alma até que sejamos totalmente glorificados na segunda vinda de Jesus. Se você não estiver, é por isso, inclusive até a fé depende disso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa cumprir dois critérios. Qual o primeiro? Acreditar que ele existe. Qual o segundo? Que ele recompensa aqueles que o buscam. Quantos estão comigo? Ok, então dada essa introdução, eu quero terminar os meus minutos que eu tenho com você, falando sobre a volta de Jesus. Diga a pessoa que está ao seu lado, Jesus está voltando. Não, isso aí você... O mosquito que estava aí no ombro do cara nem saiu. Diz, Jesus está voltando? Então, se nós sabemos que Jesus está voltando, nós precisamos viver como se Jesus voltasse agora. Posso ouvir amém? O problema é que a gente não raciocina que vamos prestar conta. Se Jesus voltar agora, quem aqui tem certeza que cumpriu o seu propósito na terra? Irmão, preste atenção, querido. Depois marca um jantarzinho e se confraterniza. Olha a ministração para você não se perder. Preste atenção. Olha só. Jesus está voltando, sim? Todo mundo está doido para fugir daqui, sim? A maioria. A pergunta é, você terminou? Vai fazer o que diante do homem? Porque depois, diga a pessoa que está do seu lado, depois da surpresa de que você chegou no céu, porque tem muita gente que vai ser surpresa. Nossa, o que é isso? O céu, caramba, consegui. Depois da surpresa de entrar no céu, querido, deixa eu te falar,
Prestação de contas. Então não fica agoniado para Jesus voltar. Vai terminar teu serviço. Não é só questão de ir para o inferno. É uma questão de prestação de contas. Viva como se Cristo voltasse agora. Intencionalmente, todos os dias. Com uma agenda semanal, intencional. Buscando de Deus quais são as nuances do seu propósito que você ainda não vive. Ele está voltando. Mas eu quero dizer que os desafios que estão aí não são o fim. Tudo que nós estamos passando não é o fim. E a narrativa apropriada do reino de Deus para esses dias, tão confusos, tão debilitantes, sabe qual é? Esperança. O Espírito Santo hoje está liberando esperança sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Essa é a sua proteção para reconhecer a verdade de que Ele vai voltar, mas Ele não vai voltar antes que tudo aquilo que Ele programou esteja acontecendo ou acontecido aqui na terra. Lucas capítulo 19, os versículos do 11 ao 13, por favor. Nenhum homem, incluindo Jesus, realmente sabe de outra coisa, senão o aspecto geral da volta dele. Perguntaram para ele, sabe o que ele disse? Olha, isso aí eu não sei, só o meu pai. E tem um monte de gente sabido, dizendo é amanhã, é depois, ao invés de estar ocupado fazendo as coisas. E esse versículo que eu quero ler para você, vai trazer uma resposta muito boa para nós. A instrução de Jesus não foi especule até eu voltar. A instrução de Jesus não foi toca o terror para o povo ficar com medo até eu voltar. A instrução de Jesus foi esteja ocupado até que eu volte. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o Senhor ia pegar um exército, tomar tudo, e o reino ia ser estabelecido a qualquer momento. E assim contou-lhes Jesus: certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro, e orientando a todos lhes disse: o quê? Como é? Até Jesus voltar, seu conjunto de dons, talentos e habilidades precisam estar produzindo lucro. Isso aqui não tem nada a ver com almas. Vai lá para o dicionário Strong que você vai ver que no grego é dinheiro, trabalho, vida profissional. Vamos repetir? Diga a pessoa que está do seu lado: eu vou ajudar ele a ministrar nessa noite. Cadê? Não diz? Não. Eu vou ajudar ele a ministrar essa noite. Vou dizer para você, diga, vou dizer para você o que Jesus disse para nós: faça com que esse dinheiro produza lucro até que ele volte. Até que ele volte, toda segunda-feira é dia de empreender. Até que ele volte, toda segunda-feira, toda semana é dia de vender, é dia de negociar, é dia de ampliar os negócios. Toda semana é dia de produzir lucro, até que ele volte. O problema da pobreza é esse. E um monte de gente querendo se aposentar. Quando você se aposenta, seus dons pararam de dar lucro. E Jesus ainda não voltou. Não existe aposentadoria na Bíblia, existe propósito. Quando termina o propósito, termina a vida. Hoje Deus está falando com você. Qual é a moeda que Ele te deu? A moeda que Ele me deu foi conhecimento, facilidade de falar, de interpretação, e eu vou dar lucro até que Ele venha. Qual é a sua moeda?
qual é a sua moeda. É importante, 3 escrituras que eu vou te lembrar. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Porque o cumprimento dessas 3 escrituras é que são o maior sinal da vinda de Jesus. Qual é a primeira escritura? Abacuque 2, 14. Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé, o Senhor. Isso já está acontecendo? Então não está próximo de Jesus voltar. Porque a sua esfera de influência não conhece a glória de Deus. Vamos lá. Hoje é dia. Hoje é dia. Seu dom precisa estar dando lucro. Até Jesus voltar. Multiplicando. Multiplicando, multiplicando, seja dinheiro, seja conhecimento, seja lá o que for que Deus colocou você. Essa é a chave de virar tudo. Segundo texto que eu quero trazer contigo, que o seu cumprimento precede a vinda de Jesus. Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículos do 1 ao 3. Diga comigo, as trevas cobrem o mundo. Diga novamente, as trevas cobrem o mundo. A pergunta é, e daí? Põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória de Yahvé raia sobre ti. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações. E isso é o que vai acontecer antes da volta de Jesus. Mas sobre a igreja, o que vai estar acontecendo? A face de Yahvé estará levantada, e a glória, sua glória, aparece sobre todos. Sabe por quê, irmãos? Olha só. Satanás vai afundar isso em trevas. A pergunta é, qual é o contraponto da graça? Qual é a alternativa que as pessoas vão ter antes de Jesus voltar? Que igreja? Que igreja? Trancadinha dentro do... sem reconhecer sua fatia de mercado? Sem conseguir manifestar a glória? Passamos 2 horas aqui por semana. E 48 horas. E 60 horas no mercado. Onde está o grande campo de colheita? Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. As trevas vão afundar. Agora, qual é a alternativa? A ameaça? Como a gente está fazendo hoje? Cuidado, rapaz. Se Jesus voltar aí, não. A alternativa é a luz. Por que você não está mergulhado nisso? Por que os resultados começam a chamar a atenção e abrem o precedente para a gente dizer, a cruz. Atos capítulo 3, versículo 21. Outro versículo que tem que se cumprir até a volta de Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará sua esfera de influência a partir da sua empresa, da sua vida. Porque foi isso que ele prometeu aos seus servos, os profetas. E aí eu quero falar da outra coisa com você. Princípio de dízimos e ofertas traz Deus para a equação financeira. O entendimento do nosso posicionamento de mercado faz com que a gente apresente para Deus qual é a nossa terra onde Ele vai abençoar. E aí vem o terceiro critério, que mata outro monte de gente. Nosso negócio precisa ser de reino. Tudo que fazemos e apresentamos precisa inquietar as pessoas para a cruz. Senão o ciclo não fecha. O ciclo não fecha. Eu vou te mostrar um versículo que está em Isaías capítulo 60, que acabamos de ler. Dá uma olhada na palavra luz nesse texto.
Se está com L maiúsculo ou minúsculo. Versículo 1. Maiúsculo? Sim ou não? Sabe, está falando do seu espírito, porque é a luz de Deus que habita em você. Vamos ao versículo 3. Maiúsculo ou minúsculo o L de luz? Você está vendo? Que não é o atrativo pessoal. Você está vendo que não é a expertise. Você está vendo que é uma unção funcionando. E toda unção que funciona aponta para a cruz. Resultados expressivos, diferente de mercado, apontando para a cruz. Aí Deus está 100% na equação. Vamos arrancar a pobreza do nosso meio ou não? Sim ou não? Precisamos entender isso. Dízimo, oferta, primícias. Qual é a minha terra e quais são as competências que eu tenho para fazer dessa terra uma terra produtiva? A bênção de Deus vem sobre essa terra. Transforma essa terra em um resultado exponencial. Esse resultado exponencial cria um fluxo financeiro para o reino de Deus para fechar o ciclo. E apresenta-se para as trevas que cobrem a humanidade como uma vitrine do reino de Deus. Ou CLT, uma famazinha, uma conexão. Mas o reino, há uma cruz no meio. E tudo gira em torno dela. Dele, por ele e para ele. Todas as coisas. Absolutamente todas. Todas. Não há nada fora do domínio dele. Dele, por ele e para ele. E hoje eu quero orar sobre sua vida profissional. Nessa reflexão. Eu queria que você olhasse para você e dissesse: puxa vida, o que eu estou fazendo? Quando eu dobro os meus joelhos e digo: me abençoa aqui. Será que realmente eu estou no lugar que Ele me mandou estar? Porque bênção é poder e autoridade para ser próspero e bem-sucedido naquilo para o qual foi criado ou enviado. E eu fui criado e enviado para que a minha esfera de influência conheça Jesus. Como parte disso, Ele promove uma estrutura para realçar no meio da escuridão, para ser luz na minha esfera de influência, na minha fatia de mercado. Isso promove um aumento financeiro que gera um fluxo para a sua obra, mas produto e serviço que são veiculados ali, movem-se por uma unção que toca as pessoas para Cristo. Quando vimos essas escrituras juntas, nós entendemos que um dia toda a terra saberá, estará plenamente ciente, terá acesso à verdade de Deus. E qual é a verdade? Diga a verdade. Não é apenas que Jesus salva. Eu não estou ouvindo a sua voz. Diga a verdade. Não é apenas que Jesus salva, mas todos os outros aspectos da sua glória, da sua bondade e do seu amor. O mundo inteiro, como as águas cobrem o mar completamente, saberá da glória, a beleza e o esplendor dos caminhos do Senhor em todas as esferas da sociedade. E quem que vai estar lá para manifestar isso? Quando vimos Isaías 60, o Senhor deixa claro que Ele não vai estar raptando a gente na sua vinda. Ele não vai estar removendo, ocultando primeiro. Isaías 60, ele diz o seguinte: as trevas vão cobrir a terra, mas a igreja vai continuar brilhando, porque a palavra de Deus diz: a ninguém priveis da graça. Se a igreja não brilha, estamos privando nossa esfera de influência da graça de Deus. O mundo inteiro vai saber disso. O mundo inteiro vai saber disso. Se você crê e quer se posicionar, diga comigo: eu serei um portador da expressão multidimensional da glória e da bondade do Senhor. Ei, deixa eu te falar, nós vamos brilhar nas 7 montanhas da sociedade.
Nós vamos brilhar na mídia, na educação, no governo, artes e entretenimento, na economia, na família, bem como na religião. Ei, diga comigo, haverá tanta luz sobre nós, que as nações serão transformadas. Deus quer levantar negócios para líderes de nações serem sustentados por essa luz brilhante que carregamos. Ele quer fazer que a gente funcione em meio às trevas. A passagem de Atos, que foi a última que lemos, nos ajuda a não esperar prematuramente a volta de Jesus. Não diga, hosana, diga misericórdia, me ajude a terminar o bom combate. Não fique gritando, ora vem Senhor Jesus. Diga, Espírito Santo, acelera os meus passos, porque eu sei que eu perdi muito tempo. Eu fui desviado há 17 anos. Eu estou preparado para Jesus voltar agora, mas eu não estou clamando, porque eu não sei se eu já recuperei os 17 anos e eu vou prestar conta disso. Eu quero alcançar cada ser humano que Ele colocou na minha esfera de influência. Eu quero chegar diante dEle e dentre aquela multidão de todas as tribos, raças e nação, eu quero ver o meu povo lá, o povo que eu nasci para eles. E quem estiver de fora, quando chegar no seu tempo, vai dizer para Ele, eu vacilei, mas Ele não me privou da tua graça. Ele estava lá, o negócio dele estava aberto, eu era empregado dele, eu era funcionário dele, eu trabalhava com ele, eu ouvia a ministração dele, eu acessei o YouTube onde ele estava. O céu vai se agarrar a Jesus até que certas coisas sejam realizadas na terra. Não se trata de um encontro, mas de uma tarefa concluída. Diga, a volta de Jesus. Não se trata de um encontro, se trata de uma tarefa que a igreja acabou, portanto Ele volta. Quem está aí? Então a pergunta hoje é, qual é essa tarefa? Restaurar todas as coisas. Ele prometeu através dos seus servos, os profetas, desde o início do mundo. Isaías e Abacuque foram os dois profetas que falaram mais claramente sobre o que tinha que acontecer antes de Jesus voltar. E nós estamos acelerando em direção a Abacuque 2:14, Isaías 60. Esse não é o fim, é apenas o fim do mundo como nós conhecemos. Uma grande chave foi virada depois da pandemia e a igreja aceleradamente avançará. Qual é a sua tarefa? Eu quero terminar com Lucas capítulo 12. Os versículos do 42 ao 44. Se você não se importar, eu gostaria de você ler isso comigo. Vamos lá? Ao que o Senhor lhe asseverou: quem é, portanto, o administrador fiel que age com bom senso, a quem o seu Senhor encarrega os seus servos? Diga à pessoa que está do seu lado: existem pessoas que você foi criada para empregar ela. Elas já estão na sua folha de pagamento. Deus encarregou eles como seus servos, encarregou você sobre eles. Olhe, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos para dar o seu salário todo mês, seu 13º, seu bônus por ter batido as metas. Você entende? Quem está aí? Versículo 43. Você pode ler bem alto comigo? Que dê lucro até que eu volte. Feliz o servo que quando ele voltar, o encontre agindo
dessa maneira. Está aqui, Senhor. Era uma fábrica de empada que o Senhor queria que eu fizesse. Eu entrego empadas para 600 estabelecimentos no estado de Alagoas. Cada empada dessa é feita debaixo de oração. E cada pessoa que a consome tem um toque do Espírito Santo. Os servos que o Senhor me criou para empregar são 28, estão aqui. Todos têm acesso à tua palavra. Na minha cozinha tem uma sala de oração. Eles sabem que pode contar comigo. Ninguém é obrigado a nada dentro do meu estabelecimento, mas as portas do Evangelho estão abertas para todos acessarem. E aí, quando Jesus voltar, você vai ser surpreendido fazendo o que foi mandado fazer. Tem muita gente gritando hosana e não deveria estar gritando hosana. Tem muita gente clamando para ele voltar, quando deveria estar dizendo para ele: segura mais um pouquinho, porque eu não terminei. Paulo disse o seguinte: terminei, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora, o que está me esperando é o galardão eterno. Você sabe o que é a sensação de dizer: eu terminei? Seu espírito diz a você: eu terminei. 10.000 pessoas foram tocadas pela minha vida para Cristo. Quantas se converteram? Não importa, foram tocadas, porque a minha missão não é converter, é fazer com que elas sintam o toque do Senhor na minha esfera de influência. E elas estavam lá, e elas foram tocadas. Está aqui. Essa família foram 30 famílias criadas por Deus para serem meus colaboradores. E eu consegui encontrá-los e empregá-los. Acho que a partir de agora você vai ter mais cuidado quando clamar pela volta de Jesus. Esteja preparado para agora. E estar preparado para agora é estar todo dia dizendo: por favor, me ensine a ser surpreendido agindo dessa maneira quando você voltar. Olha o versículo 44, que fala da eternidade. Asseguro-vos que Ele o encarregará de todos os seus bens. Deixa eu te falar, cada ciclo que você fecha profissionalmente, corretamente, os bens celestiais, que são os dons espirituais, revelação, são liberados para você, porque a mordomia no natural nos coloca na posição correta para a mordomia espiritual. Se vocês não forem justos na administração das riquezas desse mundo, quem vos confiará as eternas? Então, dons espirituais, ministérios, tudo isso são riquezas eternas. E nós somos provados como Daniel, na riqueza terrena. Com 68 anos de idade, ele foi chamado para o rio Quebar e foi informado que era profeta. Até então ele achava que era administrador. Eu posso orar com você? Eu vou orar com você. Dinheiro não é brincadeira. O reino espiritual se move inteligentemente. São princípios eternos. Satanás é o maior negociador que você possa encontrar. Ele dá riquezas sem troca de propósito. Ele disse para Jesus, o propósito de Jesus era morrer, mas ele disse: eu te dou as riquezas do mundo todo. Riqueza em troca de propósito. Por quê? Porque dinheiro e bênção são duas coisas diferentes. O dinheiro, quando vem de Deus, não traz desgosto. Completa e nos avança no reino. Irmão, rompa com qualquer coisa que
que impeça você de impactar a sua esfera de influência com a cruz. Rompa, sabe por quê? Porque tudo isso vai perecer. Está chegando um momento em que o reino de Deus tomará conta de todas as coisas. Aqui você não pode falar de Jesus, não quero. Não quero. Não me interessa. Eu preciso fluir. Porque não existe unção de meio período. Não existe dom ministerial de meio período. O que eu recebo aqui é para todo o planeta. E não para 4 paredes da igreja. Hora de reagir. Hora de reagir. Dá lucro até que ele volte. Hora de avançar. Eu já extrapolei meu tempo, mas o Senhor não me deixa parar. Está na hora de virar chaves. Yom Kippur é o limite. Existem negócios para serem entregues nas mãos dos santos, mas outros terão que abrir mão. Toda conquista denuncia uma perda. Há uma unção que quebra o jugo nessa noite, fortalecendo os joelhos vacilantes, respondendo perguntas que estavam sendo feitas a Deus há dias. Ele está respondendo hoje. E a última frase eu vou dizer para consolidar o que ele está te dizendo. Ele vai te sustentar de uma forma sobrenatural. Haverá milagres de onde você não espera. Haverá coisas que virão de onde você não espera. Portas estão abertas, aguardando o seu posicionamento. E os anjos vão empurrar o que está para sair dessas portas. No dia certo, na hora certa, você precisa estar lá. Porque se você não tiver, Deus vai posicionar outra pessoa e ela vai receber. Sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Eu vou continuar ministrando enquanto você se posiciona com Deus. E reina o Espírito sobre a carne. E reina. Abre mão, entrega, chama todo mundo e abre o jogo. Talvez Deus te surpreenda, mas mesmo assim, se Ele não te surpreender, obedece. Quando Ele te pede um sacrifício, tem um fogo para ser derramado. De quem é a sua agenda? Você a escreveu em torno de que propósito? Que Deus te abençoe e que você possa
tomar as decisões que você precisa, porque o reino de Deus está acelerado. Para você que se acha velho, Abraão foi chamado aos 75 anos. Para você que acha que perdeu muito tempo, Abraão foi chamado aos 75 anos. Eu perdi 17 da minha vida. Mas uma coisa faço: não julgo ter alcançado tudo, mas deixando o que para trás fica, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele me comprou, eu sou dele. Recusei algumas propostas tem 15 dias e vou continuar recusando. Porque as coisas de Deus são loucura para os homens. Hoje